Senhores ministros, na sessão do dia 13 de março, com fundamento no artigo 112, foi suspensa a votação do processo 36.695, cujo relator ministro Anastasia, ante o pedido de vista formulado pelo ministro Jorge Oliveira. Trata-se de consulta encaminhada a este tribunal pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a fim de dirimir dúvidas relativas à repercussão do tempo militar no cálculo do benefício especial. Informo que já votou o relator no sentido de responder ao consulente que não há amparo legal ao cômputo do tempo militar federal, estadual ou distrital nas remunerações de contribuição e ou no fator de conversão do benefício especial, previsto na Lei 12.618. Declaro reaberta a votação e concedo a palavra ao ministro Jorge Oliveira como relator. Senhor presidente, eu solicitei vistas do processo a fim de aprofundar o exame da questão relativa ao cômputo do tempo militar federal, estadual ou distrital nas remunerações de contribuição e ou no fator de conversão do benefício especial previsto na Lei 12.618, 2012. O eminente relator, ministro Antônio Augusto Anastasia, a quem aqui faço meu reconhecimento pela costumeira maestria no trato dos assuntos complexos como este, voltou no sentido de que o colegiado delibere pela ausência de amparo legal para o cômputo, com base, inclusive, em análise realizada pelo ministro Benjamin Zimmerler, no voto condutor do Acórdão 2611-2022 de plenário. Com as vênias de estilo, eu divijo do relator, entendendo que deve prevalecer a análise efetuada pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal, com fundamento no Acórdão 1583-2018 plenário, relatado por Vossa Excelência, ministro Vital do Rego. Reconheço que a lei foi omissa ao não dispor sobre o tema, todavia, a própria natureza do serviço militar e do benefício especial e o previsto no parágrafo 9º-A do artigo 201 da Constituição da República de 88, entre outros diplomas legais, merecem consideração. É indiscutível que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece regime singular para a inatividade do militar, distinto do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis. O sistema de proteção social dos militares objetiva compensá-los pelos sacrifícios pessoais e familiares inerentes ao ofício, mediante, por exemplo, garantia de renda na inatividade totalmente sustentada pelo Estado. Mas não há pontos em comum entre a categoria de servidores públicos civis e os militares, que, ao final, autorizam a aplicação da interpretação extensiva da norma. De certo, o militar pode exercer alguns direitos contemplados no artigo 40 da Constituição Federal, como a opção pelo regime de previdência complementar, conforme deliberado pelo Tribunal no referido Acórdão 1583/2018 de plenário, com amparo em dispositivo da Lei 8.112, de 1990, que estabelece a contagem do tempo militar como de serviço público para todos os efeitos. O benefício especial, por sua vez, foi instituído com o propósito de compensar financeiramente o servidor público que ingressou antes da instituição do regime de previdência complementar, incentivando-o a migrar para o novo regime, tendo em vista, em especial, que sua aposentadoria ou a pensão estarão limitados ao teto do regime geral de previdência social e que o beneficiário deixará de ter direito à paridade com a remuneração dos ativos. Os recursos utilizados no pagamento do benefício especial são originários do Tesouro, assim como os dispêndios do regime geral de previdência e no regime próprio dos servidores, no sistema de proteção social dos militares também. Nesse sentido, visando a preservação da rigidez dos cofres públicos, o texto constitucional foi alterado pela emenda 103 de 2019 para estabelecer a compensação financeira também com o sistema de proteção social dos militares, prevendo ainda a contagem recíproca de tempo, de todos os tempos de serviço público, privado e militar. Diante disso, não deve existir diferenciação na situação do militar que mudou para o regime próprio de previdência do servidor público, para efeito do pagamento do benefício especial. Essa conclusão resulta de outros dispositivos da emenda, conforme detalhado em meu voto. Ademais, tem-se que a Lei 10.887, de 2004, em vigor, igualmente não faz distinção do emprego do tempo de serviço militar no cálculo dos benefícios, e autoriza que a base de cálculo dos proventos corresponda à remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994,
em que não tenha havido contribuição para regime próprio. Com efeito, no citado Acórdão 1583 de 2018, o Tribunal levou em conta a necessidade de compensar os militares que tiveram o direito de efetuar a opção pelo regime de previdência complementar em face das contribuições feitas para a pensão militar, sob pena de enriquecimento ilícito da administração, o que se torna mais evidente com as alterações legislativas posteriores. Portanto, em interpretação histórica, teológica, teleológica e sistemática do ordenamento jurídico, compartilho do entendimento da Audi pessoal de que aceitar o cômputo do tempo militar nas remunerações de contribuição e no fator de conversão do benefício especial amolda-se perfeitamente a mens legis que resultou na Lei 12.618 de 2012, bem como nos demais diplomas mencionados, principalmente na Emenda Constitucional de número 103 de 2019. Acrescento que, no cenário delineado, é compreensível o fato de a Lei 12.618 de 2012 não ter tratado especificamente do tempo de serviço militar e da compensação financeira de suas contribuições, pois aquele diploma é anterior à Emenda Constitucional de 2019. E não ignoro que a interpretação por mim defendida vai de encontro ao estabelecido no parecer da AGU, número 3 de 2020, assim como em normas de hierarquia inferior, provavelmente baseadas também naquele parecer da Advocacia Geral da União. Porém, as considerações que trago a este colegiado são, a meu ver, suficientes para demonstrar que argumentos contidos naquela manifestação relativos à distinção entre o regime próprio de previdência social e o sistema de proteção social dos militares, a ausência de amparo legal para o cômputo do tempo de serviço em discussão e a falta de contribuição previdenciária pelos militares não devem prevalecer. Além disso, pondero que tal parecer foi elaborado sem mencionar o parágrafo 9º-A do artigo 201 da Constituição de 88, incluído pela Emenda 103 de 2019, bem como que a norma do Conselho da Justiça Federal foi editada antes daquela emenda. Por fim, entendo que a rejeição de várias emendas no processo legislativo gerador da Lei 14.463 de 2022 não procede para fundamentar resposta negativa à consulta, sobretudo porque não houve discussão individualizada sobre cada emenda pela própria urgência na apreciação da matéria, e a medida provisória, então em apreciação, continha alterações pontuais na Lei 12.618 de 2012, que não possuem relação direta com o assunto objeto deste processo. Diante do exposto, concluo que a ausência de expressa previsão legal não pode ser motivo para negar o direito aos militares, uma vez que o ordenamento jurídico contempla os meios necessários para suprir as lacunas legislativas. Assim, eu proponho ao colegiado conhecer da presente consulta, responder ao consulente que o tempo militar federal, estadual e distrital pode ser incluído nas remunerações de contribuição e ou no fator de conversão do benefício especial previsto na Lei 12.618 de 2012, conforme as disposições do artigo 22 da mesma lei, combinado com os artigos 201, parágrafo 9º-A da Constituição Federal de 88, 26 caput da Emenda Constitucional 103 de 2019 e 100 da Lei 8.112 de 1990. Comunicar essa deliberação ao consulente, aos representantes dos processos apensos, à Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal e a diversos órgãos públicos, inclusive para quem avaliem, se for o caso, a conveniência e a oportunidade de adotar medidas com vistas a rever regras anteriormente editadas. São essas considerações, presidente, o voto que proponho, divergindo do relator ministro. Nós temos duas propostas, a do ministro relator, do ministro revisor. Nesta consulta, nós precisamos de quórum regimental, de acordo com o artigo 120 do nosso regimento interno. Suspendo a presente deliberação para que possamos receber, em alguns instantes, o ministro-presidente e restabelecermos o quórum mínimo para a votação da consulta. O ministro relator quer... Eu indagar exatamente, Vossa Excelência, eu manifesto agora ou aguardo a chegada do quórum? Aguarda a chegada do ministro-presidente ou o restabelecimento do quórum. Muito obrigado, ministra Anastasia. Passamos ao julgamento dos demais processos na pauta.